Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você come abacate logo de manhã, na sua primeira refeição, ainda em jejum. Os alimentos que a gente consome logo em jejum, abrindo a nossa alimentação do dia, podem ter um impacto muito grande na nossa inflamação, no controle do açúcar do sangue, na saciedade. Então eu vou te explicar exatamente o papel do abacate nisso tudo, te dar ideias de como consumir o abacate e os principais erros para você não cometer. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual é o seu café da manhã clássico aí do dia a dia. O que não falta no seu café da manhã? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando para curtir o vídeo. Isso é muito importante para mim aqui. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que busca estratégias para emagrecer, para diminuir a inflamação, para controlar o açúcar do sangue, compartilhe esse vídeo, porque o abacate pode ajudar muito nisso tudo. Esse alimento, o primeiro alimento que a gente consome ao longo do dia, é muitas vezes subestimado pela grande maioria das pessoas. Muitas pessoas não têm tanto cuidado, prestam tanta atenção no café da manhã como deveriam. Tem gente que pula essa refeição, que é muito importante, e tem gente que nem tem muito cuidado com o que, de fato, escolhe comer nesse momento. Quando a gente começa essa refeição, essa primeira refeição do dia, com alimentos de rápida absorção, como pão branco, bolacha, suquinho de caixinha, até fruta isolada, mas assim, em grande quantidade, a glicose tende a subir muito rápido. O nosso corpo faz o quê? Então, ele responde secretando bastante insulina, e a insulina manda um recado claro para o nosso organismo, Agora é um ambiente mais favorável para a gente armazenar gordura, energia. Então, basicamente, nessa região aqui visceral e central abdominal. E, além disso, ela é contrarreguladora da parte catabólica. Então, ela reduz temporariamente a queima de gordura. Agora, quando a gente compara isso com uma primeira refeição em que a gente coloca o abacate, dá uma melhorada muito boa metabolicamente falando, porque o abacate é rico em gordura monoinsaturada, principalmente o ácido oleico, o mesmo que está presente no azeite de oliva. As pessoas não sabem disso. Então, essa gordura é ultra saudável e a gente sabe que a gordura praticamente não eleva a glicose, do nosso sangue, o açúcar do sangue. Então, na prática, isso significa que você mantém o seu corpo mais tempo naquele estado metabólico mais favorável ao uso da gordura, Que normalmente quando a gente está em jejum, a gente tem uma prevalência da queima de gordura em detrimento da queima de glicose. Então isso pode ajudar você que está querendo emagrecer ou controlar o açúcar do sangue. Se você está gostando das informações e quer mais dicas sobre emagrecer, controlar o açúcar do sangue, até mesmo diminuir a inflamação, eu vou deixar para você aqui embaixo o link para os meus desafios de 10 dias. Cada um dos dias você recebe mini desafios diferentes para te manter motivado e sempre de forma progressiva. Todo mundo que está fazendo está adorando. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você dar uma olhadinha também. Tem um fator muito importante para a gente falar, que é a questão do cortisol pela manhã. De manhã, o nosso cortisol está naturalmente mais alto, isso é fisiológico da gente. O cortisol ajuda a gente a acordar, ter mais energia, mais disposição, mas ele também aumenta a glicose no sangue. Então imagina, você já aumenta com o cortisol elevado, que vai aumentando a nossa glicose, e ainda consome um café da manhã muito rico em açúcar, em farinha branca, produtos refinados, você vai somar dois estímulos muito poderosos nesse momento, e o resultado é um pico maior de glicose seguido por uma queda. Isso pode gerar para você cansaço, muita fome logo de manhã e mais vontade de comer mesmo, petiscar, buscar uma bolachinha, uma barrinha que às vezes não é tão saudável assim. Em comparação, se você acrescentasse o abacate nesse momento, isso não ia acontecer da mesma forma. A energia vai sendo liberada de uma forma mais lenta, mais estável, mais sustentável. Então, como resultado, a gente acaba tendo uma liberação de energia mais estável, menos cansaço ao longo da manhã, menos vontade de beliscar, e ajuda também muito a questão da saciedade, do controle do nosso apetite. Ainda falando de saciedade, do controle do apetite, o abacate tem um papel muito importante quando a gente pensa nos mecanismos da fome. Como ele tem muita fibra e muita gordura saudável, ele estimula alguns hormônios intestinais, como o GLP-1, que a gente fala muito hoje em dia, por causa das canetas emagrecedoras, e o PYY. Então, na prática, isso significa que você, de fato, sente menos fome, se sente muito mais saciado, e esse alimento fica mais tempo no estômago, que sempre acontece quando a gente consome muita fibra e gordura boa. Então, isso pode reduzir aquele ciclo de pensar em fome, para quem normalmente passa o dia inteiro pensando no que vai comer, organizando a comida, aqueles pensamentos de fome, o food noise, que a gente chama, Eu vejo isso com frequência. Teve uma paciente minha que trocou o café da manhã tradicional dela por abacate com ovo. Eu vou te dar algumas ideias, não precisa necessariamente ser isso,
mas na primeira semana ela sentiu pouca diferença. Depois ela comentou, como se tornou um hábito, eu já não sinto aquela fome mental o tempo inteiro, aquela vontade, aquele pensamento em comida cessante, né? Tem gente que fala pra mim, Patrícia, eu penso o dia inteiro em comida, fico pensando quando eu vou comer, o que eu vou comer, planejando o que eu vou comer. E quando você fica mais saciado hormonalmente, isso pode ajudar muito nessa parte comportamental também, e o abacate pode entrar muito bem aí. Claro que a gente também não pode deixar de falar do impacto que isso com certeza vai ter no seu intestino, na sua inflamação, porque o abacate é muito rico em fibras, já como eu te falei, essas fibras têm um papel muito importante no nosso intestino, porque elas fermentam e elas alimentam bactérias benéficas que produzem compostos como butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta. Esse butirato, né, esses compostos estão associados à diminuição da inflamação e melhor funcionamento metabólico. Além disso, o abacate também é muito rico em vitamina E, carotenoides e compostos fenólicos, que são ingredientes, né, nutrientes que ajudam a modular processos inflamatórios no nosso organismo. E quando a gente reduz a inflamação, a gente melhora desde o metabolismo até o controle do apetite, passando por sensibilidade à insulina e tudo isso. Então, com certeza, ajuda no trânsito intestinal, controle do açúcar do sangue, inflamação sistêmica crônica de baixo grau e tudo mais. Vale a pena a gente falar com relação à quantidade que a gente poderia consumir de abacate nesse momento, né? Porque existem vários tipos de abacate, aquele grandão, tipo uma mão mesmo, formosa, né, maior mesmo, e tem um abacate pequenininho, chamado avocado também. Então, falar para você em termos de meio, 1/4, fica um pouco confuso, eu prefiro falar em colher de sopa. O abacate é muito saudável, mas ele é bem calórico, né? Ele é muito rico em gordura. Então, o ideal é que a gente pense entre 2 a 4 colheres, né, por momento do dia. E normalmente uma porção dessa, entre 2 a 4 colheres, costuma ser uma porção que se encaixa bem na alimentação da grande maioria das pessoas. Mas claro que se você quiser uma orientação específica, o ideal é que você consulte um nutricionista da sua cidade, porque ele vai levar em consideração as suas necessidades pessoais e o restante da sua alimentação para organizar isso melhor para você. Se você se animou a pensar, legal, quero comer agora abacate de manhã, mas como? Me dê ideias, porque às vezes a gente, né, fica sempre fazendo as mesmas coisas. Vou te dar umas opçõezinhas aqui, inclusive de receitas que eu já fiz aqui no canal. Primeiro, começando por uma combinação básica, né, que é de abacate com ovo, que é considerada uma das misturas mais poderosas, inclusive, que tem, porque o ovo traz aquela proteína de alto valor biológico, colina, que também é boa para o cérebro, e o abacate, né, aquelas gorduras monoinsaturadas maravilhosas, a fibras, antioxidantes que eu já te falei. Então, você pode fazer um ovinho mexido ou cozido e acompanhar com fatias de abacate temperadinhas com limão, fica super gostoso. E essa dupla promove uma sociedade ainda mais prolongada, porque a gordura e a proteína retardam juntas o esvaziamento gástrico, evitando que você sinta fome ou cansaço no meio da manhã. Então, se você é uma pessoa que sente muita fome de manhã, essa é uma das melhores combinações que você pode fazer. Segunda opção pode ser você tomar um shake, fazer uma vitamina. Para quem prefere algo líquido ou até uma coisa mais rápida, né? Tem gente que fala assim, eu não tomo café da manhã porque não tenho tempo. Isso é uma coisa que é muito fácil, você mistura tudo ali, bate no liquidificador, e aí, né, já consegue dar uma boa saciada. Aquela clássica vitamina de abacate é muito interessante, mas o ideal é que você bata ela com leite desnatado ou um leite vegetal sem açúcar, que dessa forma você consegue, né, dar uma reduzida nas calorias também. E uma dica interessante é, obviamente, não utilizar açúcar, leite condensado. O ideal é que a gente tente adoçar de uma forma mais natural, de repente como stevia, um adoçante não calórico, para tentar manter a glicemia mais estável. Você pode até botar uma canelinha se você quiser, ou uma fruta como a banana, porque para algumas pessoas pode ser que seja interessante complementar a quantidade de carboidrato nesse momento, né? Uma outra fruta, uma maçã, enfim, né? Fica realmente de acordo com o que você faz de alimentação, se você controla mais ou menos seus carboidratos. Mas lembrando que você pode fazer uma vitamina bem caprichada e que te dê bastante saciedade nesse momento. Pode ser uma opção bem legal. Outra opção é você utilizar uma pastinha, uma maionese, um patezinho à base de abacate para passar na sua torrada, no seu pãozinho, ao invés de usar margarina, manteiga ou até mesmo um queijo mais gorduroso, né? Que a gordura dos queijos normalmente é gordura saturada. Então o abacate ganha nesse sentido, né? Você pode fazer aquele guacamole básico, simples, né? Em que você tempera o abacate com limão, com sal, com pimenta, e se quiser botar um tomate, uma cebola, um coentro, né? Aquele basicão. Mas você também pode fazer outras combinações, por exemplo, uma pastinha de atum com abacate, uma pastinha de frango com abacate, de ovo cozido com abacate. Cria um recheio muito interessante, dependendo da combinação, né? Como eu falei, do atum, da sardinha, ainda mais rico em ômega 3, uma outra gordura mais saudável ainda. E aí é ideal para você usar nos biscoitos saudáveis, nos pães saudáveis, ou até nos wraps. Lembra que eu tenho muitas receitas aqui no canal. Se você tiver num fim de semana ou mais tempo aí durante a semana e quiser uma coisa mais elaborada, lembra que eu também tenho uma receita aqui de panqueca de abacate,
de biscoitinho de abacate, em que você normalmente para fazer a panqueca você amassa o abacate e usa ovo ou algum tipo de farinha, né? Pode ser a farinha de aveia, de linhaça, de coco, de grão de bico, para ir dando ponto. E aí você dá o ponto, aquele ponto de panqueca, né? Em que a gente levanta a massa, mas ela ainda tá levemente entre líquida e cremosa e doura na frigideira, fica super bom. E aí você pode combinar com o que você quiser, dependendo se for doce ou salgada, né? Com o que você tá mais acostumado aí ou tem preferência. Acho, inclusive, que essa panqueca é tão saborosa que dá até pra comer ela pura. Não sei se você já fez, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Lembra, inclusive, que eu tenho uma playlist de receitas com abacate com muitas ideias para você acrescentar o abacate aí diariamente na sua alimentação. Essa estratégia de colocar o abacate logo no café da manhã serve para todo mundo, mas obviamente que tem algumas pessoas que se favorecem ainda mais com isso, principalmente pessoas que têm dificuldade de controlar o apetite, que estão num processo de emagrecimento, mas sentem muita fome. O abacate, apesar de ser calórico, dá muita saciedade, então controlando a quantidade ele pode te ajudar bastante no processo de emagrecimento. Quem sente muita fome de manhã vai sentir uma melhora muito boa. Quem tem resistência à insulina normalmente é beneficiado por conta das fibras e das gorduras boas que eu te falei, né? Que ajudam a segurar essa glicose. E quem quer emagrecer com mais estabilidade sem sofrer, sem passar fome, né? Porque emagrecimento é uma questão que você faz a médio e longo prazo. Não adianta você emagrecer uns 2, 3 quilos, depois você volta com sua alimentação desequilibrada e engorda 3, 4, né? Que é o efeito sanfona. E quando você vai ver, no final das contas, já está muitos quilos acima do que você estava antes. Então, o abacate pode te ajudar por esse controle metabólico e da fome no processo de emagrecimento saudável. Quero saber aqui embaixo quantos quilos você gostaria de perder, se você costuma comer abacate, como que você come, eu vou adorar pelo seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito aqui no canal, e de compartilhar com quem sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!